E aí, galera, tudo bem? Tá dando pra acompanhar bem essas teleaulas sobre vedação? Eu espero que sim, porque esse assunto é super importante. E hoje o bicho vai pegar, porque a gente vai pegar de jeito nas juntas de contato circular, os famosos anéis. Vamos nessa? Na teleaula de elementos de máquina de hoje, a gente vai estudar mais elementos intermediários, como os anéis toroidais de secção circular, vamos ver também os anéis HR e mais elementos intermediários, como os anéis de sustentação BK, além dos anéis ring-flon e também os anéis de vedação mecânica. E aí, galera, vamos trabalhar que o Silva já tá chegando e o Tito aqui precisa entrar em ação. E aí, Titão? Pronto pro batente? Vamos nessa. Então vamos rápido, vamos depressa, que hoje a gente precisa fazer uma vedação com o anel OR. OR, o ring, você quer falar? É isso mesmo, só que a gente vai precisar de umas informações muito importantes. Claro, as dimensões, por exemplo, né? Bravo, Titão. Não, eu não tô bravo. Deixa pra lá, Tito. O importante é que você matou a charada. A gente vai precisar saber as dimensões e precisar ter também uma boa base em alguns outros conhecimentos para poder lidar com mais alguns anéis como esses que nós vamos ver agora. Titão, que tal a gente começar encarando anéis toroidais O-ring? Vamos nessa. Os anéis O-ring são guarnições fixas em borracha sintética. Eles podem ser usados na vedação de fluidos entre superfícies fixas ou móveis. Ô, Titão. Oi. Sabia que o funcionamento desses anéis acontece pela deformação que eles sofrem na montagem? Ah, é? É, na montagem da guarnição. A sede em que a gente monta tem uma dimensão inferior, então acontece a deformação. E é essa deformação que cria a ação da vedação. Ah, tudo bem, Silva, mas me diz uma coisa. Todas as dimensões do anel O-ring são dados pelo fabricante? Ah, sim. Todas essas dimensões são tabeladas. Os anéis, suas sedes de alojamento, tudo detalhado para a execução da concordância das sedes. Concordância. Tá parecendo até aula de português. Titão, concordância das sedes, o lugar onde vão os anéis. Agora, você sabia que cada concordância tem uma tolerância? Ah, uma margem para mais, uma margem para menos. Exatamente. Agora, para você ter uma ideia mais prática de como são as coisas, vamos ver alguns exemplos usando o anel O-ring, por exemplo, na vedação de uma válvula. As sedes dos alojamentos dos anéis são usinadas com dimensões adequadas para que os anéis se deformem na montagem e provoquem a vedação do fluido. Mais um exemplo? Muito bem. Vamos ver o anel O-ring num escariamento para vedação em roscas métricas ISO. Vamos lá? O diâmetro externo do alojamento do parafuso, sendo cônico, pressiona o anel. E o anel se deforma no furo escariado na montagem, provocando a vedação do fluido. Agora, além do O-ring, tem também o H-ring. Conhece? Tá, já deu para você fazer uma boa ideia do O-ring. Deixa agora eu te apresentar um outro parente dele, o anel H-ring, também conhecido como anel HR. Sua forma é parecida, mas a forma da seção do HR é diferente. Ela se parece com a letra H, daí o seu nome. A principal vantagem do anel HR é justamente a forma da sua seção em H, porque ela impede que ele se dobre, garantindo a vedação mesmo em condições fora do comum. Bom, isso aqui está parecendo um comercial, né? Mas acontece que o bichinho é bom mesmo. Confira aí agora o detalhe da seção do HR. Dá uma olhada na seção. É em forma de H mesmo e dá a maior resistência ao bichinho aí. Vamos ver mais uma junção móvel de contato circular, quer dizer, mais um tipo de anel. Na sequência, os anéis de sustentação BK. BK, mestre Silva? BK é um anel de sustentação usado quando a gente tem que evitar a extrusão do anel OR. Extrusão.
Você lembra o significado desse termo? Extrusão significa deformação por pressão. No caso, ela pode deformar o anel OR, fazendo com que ele ocupe o espaço da folga entre as peças onde ele está. O anel OR está sujeito à extrusão em que situação, mestre Silva? Quando ele está sob muita pressão. Aí o negócio é sustentar com um BK. Na verdade, os BK são arruelas em resina sintética que a gente aplica junto com as guarnições OR. Dê uma olhada aí na figura e você vai ver onde é que entra o BK. Quando a pressão é só num dos lados do anel ou ringue, basta apenas um anel de sustentação BK. Mas quando a pressão no OR é alternada pelos dois lados, aí a gente entra com dois anéis BK. Mestre, como é que é a dupla OR-BK em ação? Eu queria ter uma ideia de como são esses dois anéis trabalhando juntos. Tá bem? Então presta atenção, tá? E você aí em casa também. Quando a pressão é zero, o anel OR fica desse jeito na sua sede retangular. E a sua sustentação, o BK, fica assim em relação a ele. Agora veja, quando a pressão sobe para 35 kgf por centímetro quadrado, o anel OR sozinho fica assim, enquanto que com o BK ele fica assim. Mais pressão, com 70 kgf a coisa fica assim. O OR sozinho sofre a extrusão, enquanto o OR com o BK fica assim. Mais pressão ainda, com 105 kgf, o OR sozinho sofre ainda mais, enquanto que com o BK ele se amolda sem penetrar na superfície. E com uma pressão maior ainda de 150 kgf, o resultado é esse. O OR sozinho vira uma meia-lua na superfície pressionada, enquanto que com o BK, o anel O-ring continua inteiro. E aí, Titão, deu pra pegar? Deu sim, mestre. Eu tô pronto pra mais um tipo de anel. O quê? Senti firmeza, hein? Agora só não vai me dizer que ele tem nome de comida chinesa. Olha que ring flon eu já vi em algum cardápio. Então, pessoal, vamos de ring flon? Os anéis ring flon trabalham junto com os anéis OR e servem para os casos de movimentos alternados. Observa aqui. Eles são feitos de uma seção especial em forma de C. Também são fabricados em resina especial e usados tanto do lado de dentro como do lado de fora. Agora, o uso do ring flon. Seu uso é indicado especialmente nos casos em que a gente precisa de uma redução de atrito entre dois elementos num movimento axial. Esses elementos podem ser pistões, cilindros, hastes de válvulas ou outros. Deixa eu te mostrar agora dois usos do ring flon, o interno e o externo. Aqui você vê o ring flon na acomodação do anel OR externamente. Aqui você vê o ring flon para a acomodação do anel OR internamente. Vamos ver mais um anel agora? Anéis, anéis. Você me dá uma dica, mestre Silva? Claro. Esses anéis são usados em elementos cilíndricos girantes para a vedação dos fluidos lubrificantes, óleos de transmissão e os óleos emulsionáveis para corte dos metais. Me dá mais uma dica. Claro. Normalmente esses anéis são feitos de um corpo de borracha sintética em uma armadura metálica com uma mola de compressão para uma vedação perfeita. E aí, mais uma dica? Mais uma dica. Tá bem. Esses anéis devem ser posicionados de maneira certa e com uma lubrificação adequada. E eles podem ser de diversos tipos. E a cada tipo corresponde uma característica e um uso particular. Uma última dica. Uma última dica. Então tá bom, vai lá. São anéis de Vedação eletrônica. Não, que isso, Tito? Vedação eletrônica, rapaz? Vedação mecânica. Ah, claro, vedação mecânica. Eu não sei onde eu tava com essa minha cabeça. Acontece. E o que acontece com os anéis de vedação mecânica?
Eles são usados em elementos cilíndricos girantes para vedar os óleos lubrificantes. Normalmente, os anéis de vedação mecânica são feitos de um corpo de borracha sintética em armadura metálica e mola de compressão para vedar melhor. Agora, como você deve estar reparando, tem anel de vedação mecânica de vários tipos, um para cada uso e situação. Os principais tipos são o Angus SM SMIN para vedação em elementos rolantes, os da série BA, que são o BASL, o BADUO e o BAJ, usados para vedação de hidrocarbonetos, graxas e vários outros compostos. Tem ainda o tipo D com arruela de suporte para vedação de hidrocarbonetos, graxas e vários compostos, porém com alta velocidade de rotação e em condições de temperaturas especiais. Todos esses anéis que você viu até agora são feitos em elastômero, armadura de aço e mola de aço. Tem mais dois tipos para a gente mostrar. O Angus Split, para vedação de fluidos em elementos cilíndricos girantes de grandes dimensões, em elastômero e mola de aço. E o GSD, indicado para vedações em dimensões axiais reduzidas. Ele é feito em elastômero, nitrílico, armadura de aço, poliamida. É claro que quando você pegar essa aula e for estudar bem direitinho no seu livro, todo esse conhecimento vai aderir bem melhor na sua memória. Agora, antes disso, vamos passar a revisão de tudo que a gente aprendeu. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de elementos de máquinas de hoje, a gente estudou a vedação de junções móveis por contato circular, mais conhecidas como anéis. Você conheceu os anéis do tipo O-ring, H-ring, BK, ring-flown e os anéis de vedação mecânica. E aí, tá craque no assunto vedação? Legal, mas não vai relaxar não, né? Você sabe que pegar no seu livro de estudos é muito importante. Se não, já viu, bobeou, dançou. Na próxima teleaula, a gente vai ver mais um monte de vedações para trabalhar. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.